Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo rapidinho só para mostrar alguns ajustes e algumas opções de pontos que a gente tem na máquina. Eu acho que vale a pena todo mundo que está começando a aprender perder um pouquinho de tempo para conhecer a própria máquina. Vamos começar com o ponto que a gente mais usa, que é o ponto simples, a costura reta. Ele fica selecionado aqui, né? É esse pretinho. E eu consigo ajustar o comprimento e a largura da maioria dos pontos. Para o ponto simples, só faz sentido a gente pensar no comprimento. E aí eu ajusto ele aqui nessa rodinha que vai do 1 ao 4. O que muda na minha costura se eu selecionei um ponto simples 1 ou um ponto simples 4? Olha aqui, vou mostrar para vocês. Aqui eu comecei essa costura com um ponto simples 1 e mudei ela para o 4 no meio do caminho. É um pouco difícil de mostrar, mas se vocês observarem, quando eu usei aqui o 4, olha, o meu ponto, ele é bem distante, onde a agulha saiu e entrou de novo no tecido. Então, é um ponto comprido. Agora, aqui no inicinho, onde eu usei o ponto 1, tá tão juntinho que eu não consigo nem enfiar o alfinete, porque a agulha saiu do tecido e entrou logo em seguida. Então, o comprimento do ponto da costura reta é a distância em que a agulha vai sair do tecido e entrar de novo. Quanto menorzinho o meu ponto, mais juntinho vai ficar a minha costura. Mais difícil dessa costura desmanchar e mais tensa ela vai ficar no tecido também. Quanto maior esse ponto ficar, mais fácil é de eu desmanchar essa costura depois, se eu precisar, mais frouxa ela vai ser, tá bom? Agora, vamos passar para o segundo ponto que a gente usa bastante, que é o ponto zigue-zague. É esse ponto pretinho aqui selecionado, tá bom? Para o zigue-zague, eu posso ajustar também o comprimento, mas eu posso ajustar também a largura do ponto. Vamos entender qual que é a diferença de um para o outro. Olha só. Aqui eu comecei um zigue-zague na maior largura, que é a largura 5. E depois eu mudei para a largura 0, para a largura 1, desculpa. Então, a largura é a lateral, o tanto que a agulha anda de um lado para o outro na hora de fazer o ponto, certo? Então, quanto maior o número, maior a largura. O zigue-zague é muito usado por quem não tem overlock, para poder fazer o acabamento. Geralmente na largura 4 ou 5, você faz ali no cantinho do lado da sua costura, ok? Agora vejam bem aqui. Aqui eu usei uma largura 5 em toda a minha costura. O que mudou foi o comprimento. Aqui eu comecei fazendo com o comprimento de 1 e passei para o comprimento máximo, que é o 4. Então aqui, novamente, o comprimento é o tanto que a agulha avança para frente antes de entrar de novo no tecido. Aqui ela avança só um pouquinho e já entra de novo. Aqui ela avança um pedação do tecido e entra mais uma vez. Então essa é a diferença. Geralmente para o zigue-zague a gente usa o menor comprimento, aqui o 1, ok? E essa máquina ela também tem vários pontos decorativos. Os pontos decorativos são todos esses azuis e vermelhos que tem aqui nessa rodinha. Para selecionar um ponto decorativo, eu posiciono o ponto que eu quero. Então, vamos supor que eu quero esse azul aqui. Então, eu posiciono ele nessa marquinha. E na roda de cima, eu tenho que selecionar o azul. Então, eu venho para cá. Se fosse o vermelho aqui embaixo que eu quisesse, eu ia selecionar o S2, o vermelho aqui. Então, por aqui a gente já percebe que para um ponto decorativo não tem ajuste de comprimento, porque essa rodinha vai estar sempre no S1 ou no S2. Mas para o ponto decorativo eu posso sim ajustar a largura. Vamos ver dois exemplos. Esse é aquele ponto que eu tinha selecionado. Aqui ele está na largura máxima, que é o 5. Então, eu vejo bem o desenho dele. Se eu diminuir essa largura, ele vai ficar mais estreito. E eu não vejo tão bem aquele desenho. Fica um pouquinho diferente do que eu esperava. Aqui é outro ponto decorativo, também ali da máquina. Parece um xizinho assim. Aqui com a largura 5. Quando eu estreito ele ainda, dá para perceber o xizinho, mas ele é mais estreito aqui. Ele ocupa menos espaço de um lado para o outro.
Então, assim, para resumir essa questão de largura e comprimento, largura é o tanto que a máquina vai de um lado ao outro para poder fazer os pontos. Só faz sentido isso para o zigue-zague e para os pontos decorativos, a costura reta não tem largura. E o comprimento é o tanto que a agulha avança para frente antes de entrar no tecido de novo. Aí pode ser para a reta ou pode ser para as outras. Então aqui um menor comprimento, aqui um maior comprimento, porque a agulha avançou mais. E o último ajuste que a gente pode fazer é o ajuste de tensão, tá? A tensão ela pode variar aqui desde o 0 até o 5. Quanto mais grosso o tecido, maior precisa ser a tensão do ponto. Então, por exemplo, se eu estou costurando um brim, eu vou usar uma tensão maior. Se eu estiver costurando um crepe, eu vou usar uma tensão menor. O que acontece se eu pegar um tecido muito fino e colocar uma tensão muito grande? Vamos supor que eu peguei um tecido de crepe e coloquei uma tensão 5. Ele vai repuxar. O ponto vai estar muito preso nele e esse tecido vai acabar repuxando, tá bom? E o que acontece se eu pegar um tecido grosso, como um brim, por exemplo, e usar uma tensão muito baixa? Essa costura ou não vai nem pegar ou ela vai se soltar facilmente. Existe uma coisa interessante que a gente pode fazer, que é uma combinação de baixa tensão com uma costura reta. Vamos selecionar aqui a reta e um ponto largo. Então, um ponto comprido. Se eu fizer essa costura reta aqui, com os pontos compridos como eu fiz, e com uma baixa tensão para o meu tecido, eu vou conseguir puxar as linhas de costura para poder franzir o meu tecido. Aqui eu não fiz com uma tensão baixa, então não tem jeito. Então, uma forma de se fazer babado é isso. Você quer fazer um babado, por exemplo, com esse tecido aqui. Você faz uma costura aqui em cima, reta, frouxa, né, com baixa tensão e com pontos largos, não corta as linhas do início nem do final e puxa essas linhas e o tecido vai franzir todo, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma e se isso aconteceu, se inscreve no canal e deixa o seu like. Até a próxima!